Imagine a situação. Você está trancado em um caixão de concreto sem saída. Seu tanque está cego, e contra você estão os caçadores livres de elite da Wehrmacht, que veem cada movimento seu através da melhor ótica do mundo. Eles têm vantagem numérica, blindagem mais potente e ordens para destruir tudo o que estiver vivo. Pelas leis da física e da guerra, a tripulação do T-34 soviético estava condenada à morte em questão de alguns minutos. Mas o comandante Maximov cometeu um ato que contrariava todos os regulamentos e o bom senso. Ele ordenou à tripulação que queimasse o próprio tanque. Por que fizeram isso? E como a bruta astúcia russa forçou os ases alemães a cometerem um erro fatal, transformando caçadores em presas? Acompanhe até o fim. Esta é a história de como uma tripulação venceu a morte no pôquer sem ter nenhuma carta na manga. Janeiro de 1943. Stalingrado. Território da fábrica metalúrgica Outubro Vermelho. Aqui não há linha de frente, nem retaguarda. Há apenas um amontoado de concreto, vergalhões retorcidos e tijolos quebrados, que um dia foi chamado de oficina de laminação. Agora é apenas um labirinto da morte geometricamente complexo. O ar aqui é irrespirável. Consiste em uma mistura de pó de cimento, fuligem e o fedor pesado e gorduroso de petróleo queimando. Visibilidade zero. Nesse caldo cinzento afundam os contornos das colunas e os buracos nas lajes. A tripulação do primeiro-tenente Maximov está presa em uma armadilha de concreto. O T-34 deles está parado, com o motor desligado, na sombra profunda de uma galeria desabada. O silêncio os une. Não é um silêncio calmo. É o vácuo antes da detonação. A 50 metros à frente, na única passagem livre, 2 veículos soviéticos terminam de queimar. Tentaram cruzar este setor em velocidade. Não conseguiram. Agora são apenas pilhas de sucata, soltando fumaça preta. A torre do tanque da frente foi arrancada e jaz ao lado da lagarta, virada do avesso. Isso não é obra de artilharia de campanha nem de aviação. É a assinatura de um atirador de elite. Alguém está abatendo os veículos metodicamente, atingindo com precisão cirúrgica exatamente na junção da torre com o chassi, onde a blindagem é mais fina. Dentro do tanque de Maximov há um cheiro viciado de suor, óleo diesel e metal incandescente. Os homens estão sentados imóveis, com medo de fazer soar uma chave inglesa ou esbarrar em uma alavanca. Qualquer som neste poço acústico é amplificado muitas vezes, refletindo nas paredes de concreto. Maximov encosta a testa no apoio do periscópio do comandante. O vidro está embaçado. Ele o limpa com a manga da túnica, deixando um borrão sujo. Inútil. Os visores estão cobertos de fuligem por fora. O tanque está cego. A óptica soviética daquela época não foi projetada para duelos na penumbra de oficinas fabris. Foi criada para o campo, para a vastidão, onde a silhueta do inimigo é visível a 1 quilômetro. Aqui, no saco de pedra, as distâncias encurtaram para o arremesso de uma granada, e o setor de visão se estreitou para a fenda estreita do visor. Mecânico, relatório. A voz de Maximov no intercomunicador soa abafada, como se viesse do subsolo. Temperatura do óleo normal, pressão mantida. Mas a embreagem esquerda está esquentando, camarada comandante. Se arrancarmos, pode travar, responde o motorista. Aguardar comando. Não tocar nas alavancas. Maximov entende a posição deles. É um beco sem saída. Atrás, um desabamento impossível de superar sem equipamento de engenharia. À esquerda e à direita, as paredes estruturais da oficina. À frente, um corredor sob mira, onde 2 tripulações já encontraram a morte. Alguém está escondido nas profundezas da oficina, na escuridão, entre o amontoado de máquinas e tubulações. Esse inimigo invisível controla a única saída. O tanque T-34, com seu canhão de 76 mm, é um instrumento de manobra. Sua defesa é a velocidade e a blindagem inclinada. Mas aqui,
Em posição estática, ele se transforma em um alvo. Não há onde ganhar velocidade. Não há para onde manobrar. E a famosa blindagem inclinada, a distâncias de menos de 100 metros, perde suas propriedades mágicas contra os canhões de cano longo alemães. A energia cinética do projétil a essa distância é tão grande que simplesmente atravessa o aço, ignorando os ângulos de inclinação. Os olhos ardem com a fumaça acre que se infiltra pelas frestas das escotilhas. A garganta arranha. A tripulação trabalha no limite das capacidades físicas. Não é medo no sentido habitual da palavra. O medo ficou lá atrás, nos primeiros dias de combate. Agora é uma tensão fria, quase animal. O organismo mobiliza todos os recursos. A audição fica tão aguçada que parece ser possível ouvir o metal da blindagem esfriando. Municiador, perfurante na câmara, comanda Maximov. O clangor da culatra soa como um tiro. Pronto. A situação é um impasse. Os alemães não vão atacar. Eles não precisam. Ocuparam a posição ideal e esperam. Não é um ataque de infantaria com gritos e granadas. É uma caçada. Uma caçada fria e calculista a uma fera grande. E essa fera agora é a tripulação de Maximov. O inimigo usa a tática de terra arrasada em microescala. Eles bloqueiam o setor, destroem qualquer atividade e esperam a próxima vítima. A óptica deles, as famosas miras Zeiss, permite ver através da penumbra melhor que os instrumentos soviéticos. Eles veem, e Maximov, não. Ele se sente como o capitão de um submarino pousado no fundo sob bombardeio. Só que, em vez de uma massa de água, sobre eles, há toneladas de concreto prontas para desabar com um único acerto de um auto-explosivo. Comandante, movimento às 2 horas, sussurra o operador de rádio, que atua como metralhador. Parece que vi uma sombra atrás da terceira coluna. Maximov fita o visor turvo. Névoa cinzenta. Bordas rasgadas de vergalhões pendem do teto como entranhas de um animal gigante. Nada. Apenas o jogo de luz e sombra gerado pelos clarões distantes de incêndios. Cancelar. Impressão sua. Nervos. Ele corta rispidamente. Economizar munição. Abrir fogo apenas contra alvo visualmente confirmado. Atirar às cegas na oficina de concreto é suicídio. O ricochete aqui é algo imprevisível e terrível. Um projétil, ao bater em uma coluna, pode voltar e atingir a lateral do próprio tanque. Ou, pior ainda, arrebentar a lagarta, transformando o veículo em um bunker imóvel. A física do combate em espaço confinado dita suas leis severas. Aqui não funcionam os regulamentos das batalhas campais. Aqui funciona o instinto de sobrevivência e o conhecimento de resistência dos materiais. A fumaça fica mais densa. Ela se espalha pelo chão, ocultando a parte inferior da oficina. Isso é ruim. Se o inimigo decidir se aproximar com lança-granadas ou granadas antitanque, será impossível notar a infantaria. Um tanque na cidade sem cobertura de infantaria é um gatinho cego na toca dos lobos. E Maximov não tem infantaria. O esquadrão de fuzileiros que ia sobre a blindagem foi varrido por fogo de metralhadora ainda na aproximação da oficina. Eles ficaram sozinhos. 4 pessoas em uma caixa de aço. O motor V12 é seu único coração, que agora está calado para não denunciar a posição. 45 milímetros de blindagem são sua única pele, e o desconhecido à frente. O inimigo sabe que eles estão ali. Os alemães sabem contar. 3 tanques saíram para o ataque. 2 estão queimando. Logo, o terceiro está escondido em algum lugar. E eles vão esperar. Eles têm tempo. Maximov não tem tempo. O ar no compartimento de combate está acabando, e a concentração de monóxido de carbono aumenta. É preciso tomar uma decisão. Ou sufocar aqui, ou sair sob a mira de canhões invisíveis. A lógica diz que não há chances, mas a guerra é um lugar onde a lógica frequentemente morre primeiro. Resta apenas o cálculo nu e cru. Maximov começa a rodar na cabeça o mapa da oficina que viu de relance antes do combate. Colunas de sustentação, distância entre as máquinas, localização dos trilhos da ponte rolante.
Em algum lugar deve haver um ponto cego, um setor que a mira alemã não consegue captar. É preciso pensar. Pensar mais rápido do que o inimigo recarrega o canhão. Pensar mais rápido do que os pulmões se enchem de fumaça. Isso não é heroísmo, é trabalho. Um trabalho pesado, sujo e mortalmente perigoso de destruir seus semelhantes. E hoje, esse trabalho precisa ser executado de forma impecável. Senão chegará em casa uma notificação de óbito com a fórmula seca. Desaparecido em combate na região da fábrica Outubro Vermelho. O motorista mecânico Soloviev não tira os olhos do visor. Seu mundo agora está limitado a uma faixa estreita de vidro sujo, atrás da qual há o desconhecido cinzento. Ele é o primeiro a notar um detalhe que quebra o quadro habitual do combate. Camarada comandante! A voz do mecânico no fone de ouvido soa rouca, mas calma. Calma demais para um homem sentado em um barril de aço apontado pelas armas do inimigo. O 7. À frente. Olhe para a torre. Maximov desvia o olhar para a carcaça do T-34 destruído com o número de bordo 07. O tanque está parado, com o canhão enfiado em um monte de tijolos quebrados. Ele não queimou. Não houve explosão interna da munição, senão a torre teria sido arremessada a 10 metros. O veículo simplesmente parou, como se tivesse adormecido. Mas na chapa lateral esquerda da torre, logo abaixo do suporte da mira, um orifício redondo, limpo e quase perfeito, escurece. As bordas do buraco são lisas, sem as rosas rasgadas características dos projéteis de ponta-romba dos antigos canhões alemães. Ao redor da entrada no metal não há fuligem, o que significa que não atiraram a queima-roupa, mas de uma distância, mantendo a alta velocidade inicial da munição. Não é trabalho de um canhão de assalto. Os Stugs têm silhueta baixa, atiram de baixo para cima, frequentemente nas lagartas ou na parte inferior frontal. Aqui o golpe veio estritamente na horizontal, na altura de um homem. Maximov traça mentalmente a trajetória. A linha de fogo vai para o fundo da oficina, para a escuridão entre os gigantescos suportes do laminador. Estou vendo, lança Maximov secamente. Trabalho limpo. Isso muda tudo. Se estivessem enfrentando o apoio de infantaria padrão com os Panzer IV de cano curto, a tática seria outra. Aqueles veículos com seus tocos, canhões de 24 calibres, são perigosos apenas pelo efeito explosivo. Seus projéteis perfurantes a nossa blindagem inclinada segura com confiança. Mas aqui trabalhou outra fera. Maximov entende. Diante deles está um Panzer IV, modificação F2 ou G. Os alemães os chamam de Leng, longo. Canhão de 75 mm KWK-40, comprimento do cano, 43 ou 48 calibres. Esse cano é uma sentença para o T-34. Seu projétil acelera a 740 metros por segundo. A uma distância de 1000 metros, ele atravessa a frente do T-34 de lado a lado. Aqui, na oficina apertada, onde as distâncias mal passam dos 100 metros, a blindagem não tem chance. A física é implacável. A energia cinética do projétil a essa distância transforma chapas de aço inclinadas em papelão. Mas por que eles não finalizam? Por que o 7 está parado com um único buraco e não transformado em uma peneira? Não tem infantaria, diz de repente o municiador. Silêncio como em uma cripta. Onde estão os Hans? Essa é a segunda estranheza. Por todos os regulamentos da Wehrmacht, tanques na cidade são obrigados a agir em conjunto com granadeiros. A infantaria deve limpar as ruínas, proteger as laterais dos veículos de granadas e coquetéis Molotov. Mas aqui não há ninguém. Nem corridas de figuras cinzentas, nem o estalar das Schmeissers, nem comandos guturais. Maximov une os fatos. A ausência de infantaria e a precisão de atirador de elite dos acertos dizem uma coisa. Não é um ataque. É uma limpeza de setor por um grupo de elite. Eles trabalham de forma autônoma. Muito provavelmente são caçadores livres, ases da Panzerwaffe encarregados de bloquear o quadrado e abater tudo o que se move enquanto as forças principais se reagrupam. Eles estão confiantes. Tão confiantes que negligenciam a cobertura de infantaria,
confiando em sua ótica e no primeiro tiro. Eles não avançam porque têm medo. Maximov diz isso não para a tripulação, mas para si mesmo, testando a cadeia lógica. O Panzer IV de cano longo tem uma fraqueza: o comprimento. Nas passagens estreitas da oficina, cheia de estruturas metálicas, o cano longo é uma maldição. Ao girar a torre bruscamente, o cano bate em colunas, vigas, paredes. O mecanismo de giro da torre dos alemães é preciso, mas se o cano encostar no concreto, o motor queima ou danifica a hidráulica do recuo. Por isso escolheram uma posição estática. Transformaram seus tanques em bunkers. O setor de tiro deles é estreito, mas varre tudo de ponta a ponta. Eles não precisam manobrar. Eles só precisam esperar que os nervos russos não aguentem. É uma emboscada, comandante? Pergunta o operador de rádio. Seus dedos estão no gatilho da metralhadora frontal, mas não há em quem atirar. Pior, é um estande de tiro, e os alvos somos nós. A situação clareia até uma transparência gélida. O inimigo sabe que restou um veículo vivo na armadilha. Os alemães ouviram o ronco do motor antes de Maximov desligá-lo. Viram a fumaça. Agora eles simplesmente esperam que o Ivan cometa um erro. Se tentar romper, leva um tiro na lateral. Se tentar dar ré, bate nos escombros. Maximov imagina o mapa do combate. São dois. Maximov é o cérebro e os olhos. Soloviev, as mãos e pernas do tanque. Contra eles, um número desconhecido de sombras. Um tanque com certeza segura a passagem central. O segundo, muito provavelmente, cobre o flanco esquerdo, onde há uma abertura na parede. É um clássico garfo. A análise do inimigo está concluída. Não são fanáticos da SS que avançam de peito aberto sob as balas. São profissionais, a elite da Wehrmacht. Eles economizam munição, combustível e as próprias vidas. Eles matam de forma calculada, sem emoções, apoiando-se em tabelas de tiro e na superioridade óptica. Suas miras permitem ver os rebites na blindagem do tanque soviético, mesmo nesta penumbra. E os periscópios soviéticos agora mostram apenas manchas turvas. Escutem com atenção. A voz de Maximov torna-se rígida, como a batida de um ferrolho. Para eles, agora somos estatística, mais um risco no cano. Não vamos pegá-los na força bruta. Temos 76 mm contra a blindagem frontal deles de 50 mm, mais lagartas extras. De frente não vamos perfurar se estiverem em losango. E eles estão em losango. Não precisa nem consultar vidente. São competentes. Dentro do tanque cresce a tensão. Não é pânico, mas a pesada consciência de que as regras do jogo mudaram. A guerra aqui deixou de ser o caos de explosões e ataques. Transformou-se em uma partida de xadrez onde, em vez de peças, há máquinas de muitas toneladas e o preço de uma jogada errada é a morte instantânea em ferro em chamas. Eles acham que somos ratos em um barril, continua Maximov, que vamos nos debater, mas não somos ratos. Ele olha para a culatra do canhão. F-34. Canhão confiável, simples. É inferior ao alemão em alcance e penetração, mas tem uma vantagem neste inferno de concreto. O T-34 é mais curto, mais compacto. O tanque de Maximov pode girar onde o Panzer alemão seria forçado a dar ré, perdendo segundos preciosos. Manobrabilidade contra potência. Intuição contra óptica. Lama e risco contra o pedantismo alemão. Soloviev, lembra como passamos pela ravina perto de Kalash? Diz Maximov. Aqui é a mesma coisa. Só que em vez de argila é concreto, e em vez de água é fogo. Lembro, camarada comandante. As alavancas lembram. Maximov afasta-se do instrumento de observação. Agora ele sabe com quem está lidando. Não é a víbora fascista sem rosto. São pessoas concretas. O comandante do tanque alemão, o artilheiro, o mecânico. Profissionais iguais a eles. Estão sentados agora em seu veículo, a 50 metros daqui, bebendo café artificial de uma garrafa térmica e olhando para o relógio. Estão certos de que o tempo trabalha para eles. Erro tático grosseiro.
O tempo em combate não corre linearmente. Ele se comprime e se estica dependendo da vontade do comandante. E Maximov decide que o tempo de espera acabou. A lógica morreu. Restou apenas o cálculo animal do predador encurralado. Mas o predador encurralado é o mais perigoso. Ele para de pensar em salvar a pele e começa a pensar apenas em como vender sua vida o mais caro possível. Nessa equação da morte, os alemães têm uma variável desconhecida que não consideraram em seus planos impecáveis: a raiva russa. E a disposição de violar todas as leis da física e regulamentos por um único tiro certeiro. A caçada começou. Mas quem é o caçador e quem é a caça? Essa questão será decidida nos próximos minutos. Maximov fecha os olhos. Por uma fração de segundo, a escuridão densa e oleosa do tanque se dissolve. Em vez de paredes de aço, um bosque de abetos coberto de neve. Em vez do cheiro de queimado, o frescor gélido da Sibéria. O pai está ao lado. Ele não ensinou o filho a amar a pátria ou a odiar o inimigo. Ele o ensinou a matar a fera, que é mais forte que você. O urso não vê o que está imóvel. A voz do pai soa na memória seca, como o estalo de um galho seco. A fera ataca o movimento. Se você se mexer, está morto. Congele. Vire árvore. Vire neve. Deixe ele acreditar que não há ninguém aqui. E depois, quando ele relaxar os músculos para o passo, ataque. Maximov abre os olhos. A realidade volta com uma batida de sangue nas têmporas. À sua frente não está um urso. À frente estão 30 toneladas de aço ligado alemão, equipado com ótica que permite enfiar um projétil numa janelinha a 1 quilômetro. Mas o princípio é o mesmo. O artilheiro alemão, sentado agora colado ao ocular, é um predador. Seus reflexos foram afiados por anos de guerra. Ele não pensa. Ele reage. Movimento na cruz da mira é sinal para os neurônios. O dedo aperta o gatilho. Tiro. Se Maximov der o comando avante, o mecânico soltará a embreagem. O tanque dará um solavanco. As lagartas vão ranger. Dos canos de escape sairá uma nuvem de fumaça azulada. Isso será o suficiente. O projétil alemão chegará antes que Soloviev consiga engatar a segunda marcha. Ataque frontal em corredor estreito não é coragem. É burrice. É um presente para o inimigo, que só espera que o Ivan russo se jogue na lança. Parar com o pânico. A voz de Maximov no intercomunicador soa estranha, como metal roçando em metal. Escutar a ordem de combate. A tripulação congela. No espaço apertado do compartimento de combate, ouve-se apenas a respiração pesada de 4 homens. Não vamos tentar o rompimento, continua o comandante. Vamos jogar ganha-perde. Ele explica a essência de forma rápida e cortada. O alemão espera um tanque. Ele está focado na silhueta, no rangido característico das lagartas, no ronco do diesel de 12 cilindros. Então, é preciso dar isso a ele. Mas dar não o alvo real, e sim um fantasma. Soloviev, desligue o motor definitivamente. Deixe esfriar. Precisamos de silêncio. Certo. O mecânico estala os interruptores. A vibração do chassi desaparece. Agora eles estão realmente no túmulo. Kolya. Maximov dirige-se ao municiador. Sua tarefa é a mais suja. Vê aquele buraco à direita, onde a base de um torno mecânico está aparecendo? Veja, camarada primeiro-tenente. Você precisa sair pela escotilha de emergência no fundo, em silêncio, rastejando. Pegue estopa, óleo, tudo que queime e faça fumaça. Sua tarefa é criar a aparência de partida do motor atrás daquela pilha de lixo. O municiador olha para o comandante. Em seus olhos não há medo, apenas a fria compreensão da loucura da ordem. Sair da blindagem para a oficina sob mira. Rastejar sobre vidro quebrado e ferro, debaixo do nariz do atirador de elite. E se ele disparar um explosivo? Pergunta o municiador. Não vai. Corta Maximov rispidamente. Ele é um caçador de tanques. Tem um perfurante no cano. Não vai gastar tiro em infantaria. Ele quer a torre. Ele quer a mim.
Maximov desvia o olhar para o artilheiro. E você, Serega, não durma. Cano para a direita, no nível do buraco na parede. Assim que o Kolya soltar a fumaça, o alemão vai se mexer. Ele tem um setor de visão estreito na mira. Pela visão periférica, ele notará o movimento da fumaça. O instinto vai disparar. Ele vai girar a torre para a fumaça. Isso nos dará 2, talvez 3 segundos. 3 segundos, repete o artilheiro. É uma eternidade. O plano é insano. Ele não se baseia na espessura da blindagem, nem na potência do projétil. Baseia-se em pura psicologia. Maximov aposta no profissionalismo do alemão. Um novato poderia entrar em pânico e atirar a esmo. Um as da Panzerwaffe vai atirar para matar. Ele verá a exaustão. Decidirá que o tanque russo está tentando mudar de posição sob a cobertura das ruínas e atirará na silhueta presumida. Imitação, murmura Maximov. Vamos vender ar para ele. Essa é a essência da tática de Stalingrado. Aqui não se vence com números. Aqui vence quem sabe enganar. O pai na taiga colocava as armadilhas não na trilha, mas um pouco ao lado, sabendo que a fera contornaria o local perigoso. Maximov agora faz a mesma coisa. Ele cria uma falsa realidade para um homem que se acostumou a acreditar apenas em seus olhos. Soloviev. Assim que o alemão atirar, aceleração total. Um salto de 5 metros à frente e pare imediatamente. Entendeu? Entendido. Não falhe. Se hesitar, o segundo projétil será nosso. A recarga do 4 de cano longo é de 6 a 7 segundos. Esse é o seu limite de vida. A tripulação começa a agir. Movimentos econômicos, precisos, sem alvoroço. O municiador abre a escotilha inferior. Entra no tanque uma corrente de ar frio, trazendo o cheiro de morte e concreto molhado. Esse cheiro traz sobriedade melhor que amônia. Maximov olha para as costas do camarada que se afasta rastejando. Ele entende. Acabou de enviar, possivelmente, um homem para a morte. Mas não há lugar para reflexão. Piedade agora é traição. Se não fizerem isso, em meia hora haverá 4 cadáveres aqui. Assim, há uma chance. 1 em 100. Ele volta a colar no instrumento de observação. O mundo se estreitou ao tamanho do vão da fábrica. O tempo, que antes fluía como óleo grosso, agora congelou. Parece que dá para ouvir o coração bater. Não o seu, mas o do mecanismo do tanque. Na cabeça de Maximov, o quebra-cabeça se monta. O artilheiro alemão está sentado em uma cadeira confortável. Ele tem uma ótica excelente. Ele vê cada rachadura na coluna. Ele está certo de sua invulnerabilidade. Essa certeza é seu ponto fraco. Ele espera que os russos ajam conforme o regulamento. Mas o regulamento é escrito para o campo. Nas ruínas de Outubro Vermelho, o regulamento é escrito por quem sobreviveu aos últimos 5 minutos. Preparar, sussurra Maximov. O teatro vai começar agora. As mãos do artilheiro pousam nos volantes de mira. As palmas estão suadas, mas os dedos não tremem. É automatismo profissional. O medo foi empurrado para o fundo, comprimido em uma bola tensa em algum lugar no estômago. Restou apenas a física. Ângulos de mira, velocidade de giro da torre, antecipação. Lembre-se, Serega, diz Maximov, sem tirar os olhos do visor. Ele vai atirar no clarão, no movimento. Temos que ser mais rápidos que o pensamento dele. O silêncio na oficina torna-se palpável. Pressiona os ouvidos como uma massa de água. Em algum lugar longe, na região da fábrica de tratores, a artilharia estrondeia, mas aqui, no saco de concreto, é vácuo. Um vácuo que em um instante será rompido pelo estrondo do canhão de 75 milímetros. Maximov sente-se como um jogador de pôquer que apostou tudo numa carta que ainda não virou. Blefe. Puro, insolente e mortal blefe. Se o alemão não cair, fim. Se ele simplesmente esperar mais 1 minuto, fim. Mas Maximov conhece os caçadores. A ansiedade é o que os arruína. Quando se vê o alvo, quando se sente a presa, é difícil segurar o dedo. Vai, Kolya, sussurra o comandante apenas com os lábios. Acenda.
Embaixo, sob o chassi do tanque, na lama e no óleo, um homem risca um fósforo. Uma pequena chama no inferno. O início do grande engano. Nikolai, o municiador, rasteja sobre os pedriscos de concreto. Cada centímetro é conquistado com luta. A túnica prende nos vergalhões expostos. Os joelhos estão esfolados nos tijolos quebrados. Aqui fora, além da blindagem, o mundo parece enorme e hostil. O tanque, que por dentro parecia uma caixa apertada, por fora parece uma rocha de granito, um bloco negro congelado na sombra da laje semidestruída. O ar na oficina é pesado, imóvel. Está impregnado de um cheiro inconfundível, o odor adocicado de decomposição, misturado com fumaça acre. Nikolai se sente nu. A blindagem não protege mais. Sua pele, fina e vulnerável, é a única barreira entre ele e o estilhaço que pode chegar a qualquer segundo. Ele não ouve tiros, mas o silêncio é enganoso. É o silêncio de uma corda esticada. Seu objetivo é uma pilha de lixo industrial a 15 metros à direita da posição principal do tanque. Lá, no buraco da parede, estão amontoados restos de tornos mecânicos, bases pesadas de ferro fundido, reviradas pela explosão, eixos de transmissão retorcidos. Na penumbra da oficina, onde a luz entra apenas pelos buracos no teto, esses amontoados perdem a forma. O olho humano, tenso ao limite, tende a ver ameaça em qualquer sombra incompreensível. Nikolai arrasta consigo um casaco acolchoado embebido em óleo e um balde com óleo queimado, uma mistura de óleo e diesel, drenada da transmissão de um trator destruído ainda de manhã. É o adereço para o espetáculo mortal. Ele chega ao local. As mãos tremem, mas não de medo, e sim de excesso de tensão muscular. A adrenalina queima o resto das forças. Ele encontra um pedaço de ferro adequado, uma folha enferrujada de zinco de telhado, dobrada em forma de L. Nikolai a apoia na base maciça da máquina. A estrutura range. O som parece ensurdecedor, como uma sirene. Nikolai congela, pressionando o rosto no pó de concreto. 1 segundo. 2. 3. Silêncio. O alemão não reagiu. O ranger de metal aqui é um som de fundo natural, como o barulho do vento na floresta. Na penumbra, contra o fundo de concreto cinza, essa folha de ferro cria um plano ideal, retangular, liso. Se olhado através da ótica enfumaçada a 50 metros, essa mancha imita geometricamente de forma impecável a chapa lateral da torre do T-34. As dimensões coincidem, os ângulos também. Agora, o mais importante, a respiração. O tanque não é apenas ferro, é uma fera que respira. O diesel V12, ao arrancar, solta um clube característico de fumaça preta e gordurosa. É o cartão de visita da técnica soviética. Os motores a gasolina alemães Maybach fumegam diferente. Uma nuvem azulada e leve. O olho experiente de um tanquista distingue esses tons instantaneamente. Se a fumaça não for da cor ou densidade certa, a farsa será descoberta. E então o canhão de cano longo do Panzer transferirá o fogo 15 metros para a esquerda, para onde a verdadeira tripulação se esconde atrás da coluna. Nikolai rasga o casaco em pedaços. Embebe o tecido na lama preta do balde. Os dedos escorregam. O cheiro de diesel supera até o fedor de cadáver. Ele acomoda a estopa oleosa atrás da folha de ferro, criando uma fogueira improvisada. É preciso que a fumaça não saia como uma parede sólida, mas em solavancos, em clubes, imitando o trabalho dos cilindros em marcha lenta. Dentro do tanque, atrás da divisória blindada, Maximov olha para o cronômetro. O ponteiro se move aos trancos, medindo a eternidade. Demorado, sussurra ele. Colha, meu filho, não enrole. O motorista mecânico Soloviev está sentado, agarrado às alavancas. Suas pernas estão prontas para afundar os pedais a qualquer momento. Ele agora é um todo único com a máquina de muitas toneladas. Ele espera o sinal. O sinal que pode ser o último. Lá fora, Nikolai risca o fósforo. A chama acende, iluminando o rosto sujo,
e as mãos em óleo preto. Ele aproxima a chama da estopa. O tecido oleoso pega fogo com relutância. Primeiro chia, depois solta uma língua de fogo fumegante. Uma fumaça densa, preta como asfalto, começa a subir. Ela rasteja pela folha de ferro, rodopia, sobe para o teto. Nikolai abana com um pedaço de compensado encontrado no lixo, espalhando fumaça, forçando-a a sair em porções intermitentes. Puf, 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 puf. Na luz incerta da oficina, isso parece assustadoramente verossímil. Como se atrás da pilha de lixo um monstro de aço tivesse acordado, tossindo a fuligem dos canos de escape. Está queimando! Sussurra Nikolai para si mesmo, e logo, sem olhar para trás, rola para o lado, para a sombra salvadora de uma cratera profunda. Maximov vê isso pelo visor lateral. Uma cobra preta de fumaça sobe sobre as ruínas. Há contato, diz ele no laringofone. Serega, atenção. Setor, buraco na parede. Agora ele vai morder a isca. É psicologia da percepção. O artilheiro alemão está sentado em tensão há 1 hora inteira. Seu olho está viciado. Ele escaneia o setor, procurando padrões familiares. Silhueta, movimento, fumaça. O cérebro, cansado da espera, agarra-se ao primeiro sinal familiar e completa a imagem. Ele vê fumaça. O cérebro diz diesel. Ele vê uma sombra plana. O cérebro diz torre. O instinto de caçador grita. Alvo detectado. Está tentando fugir. A armadilha se fechou. Mas não para a fera, e sim para o caçador. A engenharia do engano funcionou. Do lixo, sujeira e velhos trapos, a tripulação soviética montou um fantasma que agora vale a vida. Segurem-se, comanda Maximov. Agora vai ser barulhento. Uma pausa pesada paira na oficina. A fumacinha estica-se para cima, preguiçosa e insolente. É um desafio. É um pano vermelho. Em algum lugar no fundo da escuridão, onde o asa alemão se escondeu, os volantes de mira começam a girar. Hidráulica ou acionamento manual, não importa. O importante é que o cano com freio de boca, parecido com o castão de uma bengala, começa lenta, milímetro por milímetro, a virar na direção da pilha de lixo fumegante. Maximov sente fisicamente esse giro. Ele sabe. Agora o inimigo expõe sua lateral. Agora ele está vulnerável. Mas não pode atirar. Cedo. É preciso esperar o clarão. É preciso que o alemão acredite até o fim, que ele aperte o gatilho e entregue sua posição com o clarão da chama da boca do cano. Aguentar. Maximov aperta o punho até os nós dos dedos ficarem brancos. Aguentar. O cheiro de óleo queimado infiltra-se até dentro do tanque. É o cheiro do risco. O cheiro do blefe. Toda essa guerra aqui, nas ruínas de Stalingrado, consiste em momentos assim. Quem engana quem? Quem espera mais que quem? As características técnicas ficaram em segundo plano. Agora guerreiam nervos, astúcia e a capacidade de criar a morte para o inimigo a partir do nada. Os segundos pingam como chumbo derretido. A fumaça lá fora fica mais densa. A ilusão atinge o pico. Agora ou nunca. O fio invisível de tensão, esticado entre os dois tanques, zune no limite da audição. E nesse momento, o silêncio é rasgado por um som parecido com o estalo de um chicote gigante. O estrondo rasga o silêncio abafado da oficina instantaneamente, sem aviso. Não é o eco retumbante de um canhão de campanha. Em espaço fechado, o tiro do canhão alemão de 75 milímetros soa como a batida de um martelo de ferreiro num tanque de ferro vazio, dentro do qual você está sentado. A onda sonora bate nos ouvidos, comprimindo o ar até a densidade do concreto. O alemão mordeu a isca. O projétil, disparado de uma distância de menos de 100 metros, supera essa distância em frações de segundo. O olho humano não é capaz de ver o voo do metal, mas o cérebro registra o resultado. A pilha de lixo, que o municiador Nikolai transformou em cenário de teatro, explode em uma fonte de faíscas e poeira. O projétil perfurante, calculado para perfurar aço ligado, com um leve guincho atravessa a folha de zinco, esmaga a base de ferro fundido da máquina atrás dela
e entra na alvenaria da parede do fundo, levantando uma nuvem de pedriscos. Tiro perfeito, tecnicamente impecável. O artilheiro do Panzer colocou o projétil exatamente no centro do alvo fumegante. Ele fez tudo conforme o regulamento. Mas no mesmo segundo em que o percussor bateu na espoleta do projétil alemão, ele assinou a sentença de morte de sua tripulação. Clarão! O grito de Maximov afunda no estrondo, mas o laringofone transmite a vibração das cordas vocais direto para os ouvidos do artilheiro. Na penumbra da oficina, a chama da boca do canhão alemão funciona como um flash fotográfico. Uma bola de fogo enorme, ofuscantemente amarela, irrompe do freio de boca. Os gases, cortados pelas janelas laterais do freio, batem para os lados, levantando do chão a poeira de cimento secular. Por uma fração de segundo, essa luz arranca da escuridão a silhueta angulosa do tanque Panzer IV, escondido atrás da base maciça de uma ponte rolante. Ele esteve lá o tempo todo, invisível, cinza no cinza. Mas agora a física do tiro arrancou sua camuflagem. Estou vendo! A voz do artilheiro Serega soa não como palavras, mas como um suspiro de tensão. Suas mãos agem mais rápido que o pensamento. Elas esperavam por esse momento. A torre do T-34 já estava voltada para aquele setor. É preciso apenas um pequeno movimento no volante de elevação vertical. A cruz da mira pula para a mancha de chama da boca do cano que esfria. Nos alemães agora, neste exato segundo, reina a euforia. Uma alegria curta e traidora do acerto. O comandante do tanque alemão vê a torre russa se despedaçar e comanda ao municiador que traga o próximo. Eles perderam a vigilância. Abriram a culatra, ejetando a cápsula fumegante. O recuo do cano terminou, mas a mira foi desviada pelo coice. Eles precisam de tempo. 4, talvez 5 segundos, para recarregar e encontrar o alvo novamente nas nuvens de poeira. Maximov não tem esses segundos. Ele tem apenas um. Fogo! O artilheiro afunda o pedal de disparo. O tanque estremece com todo o corpo. 28 toneladas de metal são jogadas para trás no recuo da suspensão. O tiro do canhão de 76 mm, F-34 em ambiente fechado, é um golpe acústico que faz estourar capilares no nariz. A culatra clangua, voando para trás, e com um tinido metálico cospe a cápsula de latão quente no chão do compartimento de combate. Os gases da pólvora enchem a torre. A garganta arranha, os olhos lacrimejam, mas ninguém presta atenção. Todos olham para os instrumentos. O projétil perfurante soviético BR-350A vai para a escuridão. Distância. A queima-roupa. Impossível errar. O projétil atinge o tanque alemão exatamente no momento em que sua torre começa a girar de volta para o abrigo. O golpe acerta na junção entre o chassi e a torre, o lugar mais vulnerável, que o alemão imprudentemente expôs ao virar para o alvo falso. A física do impacto é monstruosa. A energia cinética do metal não perfura a blindagem com um buraquinho limpo, como fazem os subcalibrados alemães. Ela a quebra. O golpe é de tal força que arranca os parafusos do anel da torre. Explosão. Não é a bola de fogo dos noticiários de cinema. É um clarão curto e maligno de detonação da munição dentro do veículo alemão. A torre do Panzer, pesando várias toneladas, salta, como a tampa de uma panela fervendo, e com um rangido horrível, que supera o zumbido nos ouvidos, escorrega para o lado, esmagando a escotilha do motorista mecânico. Da escotilha aberta da torre, jorra um feixe de faíscas e chamas densas e gordurosas. Pronto, constata Maximov. Sua voz é absolutamente vazia. Nenhum triunfo. Apenas o registro do fato. -1. Na oficina volta a reinar o silêncio, mas agora ele é diferente. É o silêncio zunidor da contusão. Nos ouvidos há um apito fino e irritante. Do teto, lentamente, como neve, cai reboco e fuligem, perturbados pelo duplo golpe da onda sonora. O motorista mecânico Soloviev, cumprindo a ordem anterior, já engatou a marcha, preparando-se para o arranque. Mas Maximov coloca a mão em seu ombro. Pare, diz ele.
Não se mexa. Maximov olha para a fogueira fumegante em que se transformou o atirador alemão. Foi pura matemática. Uma equação com duas variáveis, onde x era o pedantismo alemão e y a insolência russa. Y venceu. O artilheiro alemão era mestre em seu ofício. Acertou uma fenda de 10 centímetros de primeira. Mas atirou na imagem, não na essência. Atirou no que lhe mostraram. Recarregar! Ruge Maximov, trazendo a tripulação de volta à realidade. O combate não acabou. O tilintar da cápsula caindo devolve a noção de tempo. Nikolai, que acabou de pular de volta pela escotilha de desembarque, já está enfiando um novo projétil na câmara. Suas mãos estão pretas de fuligem, o rosto manchado de óleo, mas os movimentos são precisos, automáticos. Perfurante pronto! Maximov não tira os olhos do periscópio. A destruição de um tanque não é vitória, é desmascaramento. Agora todos que estão neste labirinto de concreto sabem onde está o tanque soviético. O truque com a fumaça funcionou uma vez. Na segunda vez, nenhum recruta da juventude hitlerista cairia nesse truque. A fumaça do tanque alemão em chamas começa a subir para as vigas, misturando-se com a fumaça artificial da armadilha. O cheiro de borracha queimada e carne humana torna-se insuportável. Mas essa fumaça agora é sua aliada. Ela cria uma nova cortina atrás da qual é possível se esconder. Soloviev, marcha a ré, suavemente. Vamos para a sombra, comanda Maximov. O tanque recua lentamente, tentando não ranger as lagartas, para o fundo das ruínas. Eles ganharam o primeiro round, mas acordaram a colmeia. O eco dos tiros ainda passeia sob as abóbadas da fábrica Outubro Vermelho, contando a todos ao redor. Aqui há uma caçada. E aquele que há pouco era caça, mostrou os dentes. O primeiro erro custou aos alemães a melhor tripulação do setor. Mas Maximov sabe, tais erros não são perdoados. Agora vão jogar sério contra eles. Chega de jogos de gato e rato. Começa o moedor de carne. Na escuridão da oficina, atrás da cortina de poeira, certamente outras sombras já se movem, digerindo a informação sobre a morte de seu camarada. Eles não virão de frente. Serão mais espertos. Atenção aos setores. A voz de Maximov volta a ser firme e fria. Comemoramos depois, se sobrevivermos. O T-34 dissolve-se na escuridão, deixando a carcaça alemã queimar como um aviso. Nesta oficina, a geometria de Euclides não funciona. Aqui, a linha reta de tiro é o caminho mais curto para o túmulo. A regra do atirador diz: atirou, corra. Para um tanque em área urbana, essa regra é elevada ao absoluto. Uma posição estática, mesmo a mais afortunada, após o primeiro disparo, transforma-se em vala comum. O eco do impacto do canhão de 76 mm ainda passeia sob as abóbadas da oficina, e Maximov já dá uma ordem que parece loucura para qualquer um que pense nas categorias dos regulamentos de campo. Soloviev, para a esquerda, na passagem técnica. É estreito lá, comandante. Vamos entalar! Grita o mecânico, mas as mãos já puxam a alavanca da embreagem lateral esquerda para si. Passamos! As dimensões permitem. Acelera! A máquina de 30 toneladas gira no lugar com um rugido, moendo tijolos quebrados e restos de equipamento alemão com as lagartas. Maximov não pretende recuar para onde certamente já os esperam. Ele escolhe o caminho para a frente, mas não pela passagem principal, e sim pelas entranhas da fábrica. Um sistema de comunicações semi-subterrâneas e túneis de serviço, destinados a vagonetas e não a veículos de combate. Aqui começa outra guerra. A guerra da geometria e das dimensões. O tanque T-34 é uma obra-prima de compromisso. Foi criado para a guerra de manobra nas vastidões das estepes, mas é exatamente aqui, no aperto da Outubro Vermelho, que suas características construtivas tornam-se o fator decisivo de sobrevivência. Sua largura, 3 metros. Altura, 2,5. Ele é baixo. Suas formas são aerodinâmicas.
Ao contrário dos 4 alemães de modificações tardias, que ganharam saias laterais e blindagem adicional, transformando-se em caixotes quadrados volumosos, a máquina soviética manteve a graça predatória. O tanque mergulha no buraco escuro da parede. O ranger de metal no concreto abafa o ronco do motor. Faíscas voam em feixes, iluminando as paredes fuliginosas do corredor estreito. As folgas entre as chapas laterais da blindagem e as colunas de suporte são de centímetros contados. "Mantenha alinhado", comanda Maximov. "Se a lagarta sair aqui, já era." Sair a lagarta significa descarrilar a esteira. Em um canal tão estreito, colocar a esteira de volta é impossível. É a morte. Soloviev guia a máquina pelo tato, orientando-se mais pela vibração do chassi do que pela visão. O visor do mecânico está inundado de água de um cano estourado, misturada com poeira. Ele guia o tanque como uma topeira cava um buraco, confiando nos instintos e no senso de dimensões que se desenvolve apenas com anos de prática. Os alemães não os esperam aqui. O pensamento tático deles é pedante e lógico. Pelos mapas deles, este setor é intransitável para blindados. Aqui há entulhos contínuos, tubos de aquecimento a vapor e vãos em arco estreitos. O tanque alemão Panzer IV, com suas laterais verticais e ampla plataforma sobre a lagarta, simplesmente entalaria aqui. Seu cano longo baterei na primeira viga. Mas o T-34, com suas laterais inclinadas, funciona como uma cunha, afastando obstáculos ou deslizando sobre eles. Dentro do tanque há um inferno. As batidas do chassi nas paredes repercutem nos corpos da tripulação. Parece que os ossos vão rachar com a trepidação agora. O operador de rádio encolheu-se numa bola, apertando contra o peito os discos da metralhadora para que não voem pelo compartimento de combate. O municiador pendura-se nos corrimãos, tentando manter o equilíbrio e não colocar a mão sob o recuo da culatra, se tiverem que atirar. Mas ainda não há onde atirar. Eles estão na zona morta, no próprio ventre da fábrica. "A pressão está caindo", grasna Soloviev. "Os radiadores estão entupidos de poeira. O motor está esquentando." "Aguenta. Mais 20 metros." O diesel V12 ruge no limite, devorando diesel e ar, que aqui quase não existe. A temperatura no compartimento de combate sobe para 50 graus. É uma sauna, onde, em vez de vapor, há gases de escape. Mas não se pode parar. Movimento é vida. Enquanto andam, o inimigo não pode mirar. O inimigo ouve o zumbido, ouve o clangor, mas não entende de onde vem a ameaça. A acústica da fábrica prega uma peça cruel nos operadores de som alemães. O som reflete nas paredes, no chão, no teto, criando um efeito de presença em todo lugar e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Os alemães no salão principal começam a ficar nervosos. Maximov imagina a reação deles. O setor que consideravam limpo e bloqueado, de repente ganhou vida. O estrondo do diesel soviético soa debaixo dos pés deles, atrás da parede, pelo flanco. Isso quebra o esquema de combate deles. Estão acostumados a ver o inimigo na mira, e não a adivinhar na borra de café de onde surgirão 30 toneladas de fúria. "Saída às 12!" grita Maximov. À frente, na nuvem de poeira, surge uma mancha clara. É um buraco na parede da oficina vizinha. Soloviev reduz a marcha. O tanque encosta o nariz na alvenaria de tijolos que bloqueia o caminho. O motor uiva, soltando uma coluna de fumaça preta. As lagartas arranham o concreto, soltando fogo. Impacto. A parede cede. O T-34 não apenas passa por ela, ele invade o novo espaço como um touro enfurecido. Tijolos caem sobre a blindagem, batendo como granizo. A máquina irrompe do saco de pedra para a vastidão da oficina de montagem. Aqui é mais claro. E aqui é o flanco do inimigo. A manobra deu certo. Maximov avalia instantaneamente a situação. Eles saíram na retaguarda do grupo alemão que bloqueava a passagem central. A 100 metros à direita estão 2 tanques alemães. Eles olham para o outro lado.
Suas torres estão voltadas para onde, há 1 minuto, estava a máquina soviética. Eles esperam o inimigo pela frente. Mas a morte veio de lado, da parede que eles consideravam um abrigo seguro. Pare a máquina! A voz de Maximov tine de tensão. Serega, alvo à direita. 2 caixinhas. Lateral. É o momento da verdade. Caçador e presa trocaram de lugar. Os tanques alemães, com sua poderosa blindagem frontal de 80 milímetros, agora estão indefesos. Suas laterais são apenas 30 milímetros de aço. Para o 76 soviético, isso é papel. Mas os alemães têm vantagem numérica e de reação. Se notarem o novo contato, as torres girarão em alguns segundos. Agora, é uma corrida de velocidades. A velocidade de giro da torre do T-34 contra a velocidade de reação dos comandantes alemães. A torre soviética gira por acionamento elétrico, mas para a mira fina é preciso trabalhar manualmente. Serega gira os volantes de tal forma que parece que vai arrancar a pele das palmas. "Primeiro pronto!" grita ele, capturando na cruz a lateral do Panzer mais próximo. Essa manobra pelo porão não foi apenas um deslocamento no espaço. Foi um salto sobre o abismo da impossibilidade. O tanque soviético passou onde não era possível passar, violando todas as instruções de operação. As embreagens fumegam, os roletes estão em brasa, a tripulação está surda e exausta. Mas estão vivos. E estão em uma posição que no xadrez se chama cheque-mate em 2 lances. Fogo! O projétil sai voando. Distância, de tiro de pistola. Não pode haver erro. Neste momento, a guerra se comprime numa única verdade simples. Vence não quem tem o canhão mais grosso, mas quem pensa mais rápido, e não tem medo de sujar as mãos, abrindo caminho pela lama e pelo concreto, para acertar o inimigo com uma faca nas costas. O labirinto da Outubro Vermelho não conseguiu segurar a máquina soviética. Agora, esse labirinto se tornará o túmulo para aqueles que chegaram aqui como donos. O tanque de Maximov, coberto por uma camada de pó de tijolo, parecendo um pedaço de prédio que ganhou vida, começa sua colheita. O medo sumiu. Restou apenas o frio entusiasmo de profissionais que entenderam. Eles podem ditar suas condições neste inferno. O impacto do bloco perfurante soviético na lateral do 4 alemão soa como o estalo seco de um osso gigante quebrando. 30 milímetros de blindagem lateral para um projétil de 76 milímetros a essa distância não são obstáculo. O projétil costura o metal, invade o compartimento de combate e transforma a arrumada ordem alemã em um caos de fogo e estilhaços. A detonação não acontece instantaneamente, mas a máquina está morta. Das escotilhas, começa a sair uma fumaça densa e preguiçosa. A tripulação de Maximov não comemora. Eles não têm esse direito. Porque o segundo tanque alemão, parado um pouco mais fundo na sombra da oficina, está vivo. E ele reage instantaneamente. Sua torre começa a girar. O longo cano do canhão com freio de boca descreve um arco, tateando o agressor. Esse alemão não entra em pânico. Ele não atira de qualquer jeito, sabendo que o primeiro tiro errado será o último para ele. Ele aguarda. Ele vê onde o T-34 está, meio escondido pela poeira da parede derrubada. Ele entende. O tanque russo agora está indefeso. O municiador precisa de tempo para colocar um novo projétil. Esses 5 ou 6 segundos são o abismo entre a vida e a morte. Maximov vê como a pupila negra do canhão alemão olha direto para ele. Suor frio escorre pelas costas sob a túnica encharcada. A lógica da guerra dita: é preciso recuar, dar ré, esconder-se atrás das ruínas. Mas o alemão espera exatamente isso. Assim que o T-34 começar a recuar, ele exporá a parte inferior frontal ou a lateral na manobra. E o artilheiro alemão, a julgar pela calma, é um mestre. Ele não errará. Nessa situação, o regulamento é inútil. O regulamento foi escrito para o campo de batalha, onde há espaço para manobra.
Aqui, na caixa de concreto, só funciona a psicologia. Maximov entende. Vencer num duelo honesto já não é possível. O inimigo tem vantagem posicional e o canhão carregado. Logo, é preciso deixar de ser honesto. É preciso tornar-se um ator no teatro da morte. Soloviev, ouça o comando! A voz de Maximov transforma-se num rugido. Força total à frente! Para o aberto! Camarada comandante! Na voz do mecânico desliza o horror por um segundo. Sair do abrigo direto para baixo do cano? Isso é suicídio. Executar. Arranque de 3 metros e logo, ouviu. Logo reverta. De volta para o abrigo. Rápido. Entendido. É uma jogada de tudo ou nada. A aposta é a vida de 4 pessoas. Maximov conta com um reflexo. O artilheiro alemão segue o alvo. Ele vê a ponta do tanque soviético. Se o tanque arrancar para frente, o artilheiro instintivamente levará o cano para antecipar, esperando um rompimento. A inércia da torre pesada e a psicomotricidade humana farão seu papel. Volodya! Grita Maximov para o operador de rádio. Granada de fumaça. Prepara o lançamento. Vamos imitar incêndio. O operador de rádio, encolhido junto à metralhadora de proa, arranca o pino do cilindro de papelão da granada de fumaça padrão. No espaço apertado, isso é perigoso. Se demorar, a tripulação sufocará antes de queimar. Ele abre a pequena portinhola para tiro de arma pessoal na lateral do chassi. As mãos tremem, mas os movimentos são precisos. O tanque pula para frente. O motor uiva, soltando nuvens de fuligem. As lagartas rangem no concreto, soltando faíscas. O T-34 sai voando da nuvem de poeira, expondo sua frente à mira. O artilheiro alemão vê o arranque. Seu cérebro registra. O russo vai para o rompimento. As mãos giram os volantes. O cano do Panzer move-se para a esquerda, acompanhando o alvo. O dedo pousa no gatilho. Ele está pronto para mandar um projétil na lateral da máquina que passa. E então acontece o que a lógica alemã não prevê. O T-34, tendo ganhado inércia, de repente embica. As lagartas travam por uma fração de segundo, e a máquina, com um uivo selvagem da transmissão, rasga para trás. Não é uma manobra. Parece pânico. Como o erro de um mecânico inexperiente que perdeu o controle. No mesmo segundo, da lateral do tanque soviético irrompe uma nuvem densa, branca suja. A granada de fumaça, lançada pelo operador de rádio, cai na blindagem sobre a lagarta e rola para baixo. A fumaça sai em clubes, diferente da exaustão do diesel. É uma fumaça acre, química, parecida com queima de fiação ou munição. Para o observador externo, o quadro é inequívoco. O tanque russo foi atingido. Talvez a munição tenha detonado, ou o combustível tenha pegado fogo. A tripulação em pânico se debate. A máquina perdeu o controle e recua em agonia. O dedo alemão congela no gatilho. Para que gastar um projétil precioso num alvo já morto? Para que finalizar quem já está queimando? A economia e o pragmatismo alemães vencem o instinto de assassino. O artilheiro tira o dedo do gatilho, observando a agonia do inimigo. Para trás! Para trás! Berra Maximov, pressionando-se no assento do comandante. O tanque esconde-se atrás da saliência salvadora da parede. A nuvem de fumaça branca estende-se atrás dele como um rastro, ocultando a silhueta com segurança. Pare! Desliga! Dentro da máquina paira o silêncio, quebrado apenas pela respiração pesada dos homens e o estalo do metal esfriando. Caiu nessa? Pergunta o municiador, limpando o suor da testa. Seu rosto está preto de fuligem. Vê-se apenas o branco dos olhos. Caiu, o desgraçado. Expira Maximov. Se tivesse atirado, já teríamos sido esmagados na parede traseira. O cálculo se justificou. O asa alemão é um profissional. E profissionais não atiram em cadáveres. Eles procuram os próximos alvos. Ele viu o fogo, viu o recuo em pânico e marcou um visto mental. Alvo destruído. Agora sua atenção vai mudar. Ele vai escanear outros setores
esperando uma pegadinha de outro lado. Ele não vai olhar para a pilha de lixo fumegante, atrás da qual está um T-34 bem vivo e capaz de combater. Mas isso é apenas um adiamento. A granada de fumaça vai queimar em 2 minutos. A ilusão se dissipará. E então o alemão entenderá que foi enganado. Sua fúria será terrível. Mas esses 2 minutos são uma eternidade. É tempo para recarga, para avaliação da situação, para inspirar e expirar. Maximov olha para a tripulação. Nos olhos deles não há medo, apenas concentração extrema e a alegria maldosa de pessoas que acabaram de olhar para o abismo e cuspiram nele. Eles venceram a morte no pôquer, sem cartas, tendo nas mãos apenas uma lata de conserva fumegante. Não ligar a ventilação, sussurra o comandante. Deixem pensar que sufocamos. Fiquem quietos. Somos fantasmas. Lá fora, atrás da grossa blindagem, o segundo tanque alemão lentamente vira a torre. Ele começa a se mover. O ranger de suas lagartas se aproxima. Ele decidiu verificar o resultado. Ele quer ter certeza de sua vitória. Ele vai para finalizar. Mas ele não sabe de uma coisa. O fantasma nas ruínas da oficina tem um novo projétil perfurante na câmara. E esse projétil é destinado pessoalmente a ele. O jogo de nervos passa para a fase final. O blefe funcionou, mas agora é preciso realizar a vantagem. O alemão é cauteloso, mas a autoconfiança gerada pela visão do inimigo em chamas o faz cometer um erro fatal. Ele deixa sua posição ideal e sai para a caça. Ele vai olhar para o cadáver, sem suspeitar que o cadáver está com o dedo no gatilho. Maximov cola na fenda de observação. A adrenalina queima o cansaço. Agora é pessoal. Esperamos, pronuncia ele apenas com os lábios. Venha aqui, fascista. Venha para o papai. O ponteiro do cronômetro na cabeça de Maximov conta as batidas do coração. 1, 2, 3. Lá fora, atrás das camadas de aço e da cortina de fumaça, o mundo mudou. O estrondo do combate cessou, substituído pelo ronco ritmado e confiante do motor Maybach. Esse som se aproxima. Ele cresce, vibra no chão, transmitido pelas solas das botas direto para a coluna vertebral. O inimigo acreditou. O comandante alemão, esse pedante da guerra, comete o erro clássico do vencedor. Decidiu que o combate acabou. Ele viu a fumaça, viu o recuo em pânico e tirou a conclusão lógica, mas incorreta. A máquina russa foi neutralizada. Agora, ele é movido não pela necessidade tática, mas pela curiosidade banal e o desejo de colocar um ponto final. Ele precisa da confirmação. Precisa da carcaça em chamas para incluí-la no relatório e pintar um anel branco de vitória no cano do canhão. Maximov não respira. Ele cravou o olhar na fenda da cúpula do comandante. A granada de fumaça na blindagem está terminando de queimar, soltando os últimos clubes de neblina acre. A visibilidade melhora, e esse agora é o principal risco. Se o alemão notar que a fumaça não vem do compartimento do motor, mas do cilindro de papelão no paralama, tudo acabado. Não se mexam, sussurra Maximov. Serega, acompanha ele, mas suavemente, sem trancos. O cano do canhão soviético move-se quase imperceptivelmente, sincronizado com o movimento da sombra que rasteja para fora do entulho de tijolos. Eis ele. Primeiro aparece o longo cano com o freio de boca característico. Depois a parte frontal do chassi com blindagem extra. O tanque alemão Panzer IV rasteja para fora do abrigo devagar, com pose. Sua torre está um pouco virada para o lado. O artilheiro escaneia o canto distante da oficina, temendo infantaria. Para o T-34 queimado, ele nem olha. Para que olhar para um cadáver? O tanque mostra a lateral. São 30 milímetros de blindagem vertical. Atrás dela, o paiol de munição e os tanques de combustível. Os engenheiros alemães reforçaram a frente, mas as laterais permaneceram vulneráveis. Eles confiaram na tática, no fato de que o tanque sempre encontraria o inimigo de frente.
Mas aqui, no labirinto, onde a morte chega de qualquer direção, essa autoconfiança dos projetistas torna-se fatal. Maximov vê as rodas, vê os roletes de apoio, vê a cruz na tinta cinza. O alemão se expõe. Ele abre a zona mais macia de seu corpo de aço. Não é mais um duelo de máquinas. É uma execução. 30 metros. A voz de Maximov é seca, desprovida de emoções. Ângulo de encontro 90 graus. Com perfurante. Sob a torre. O artilheiro Serguei não responde. Seu mundo se estreitou à cruz da mira, que agora repousa exatamente no meio da lateral alemã. As mãos não tremem. É aquele momento em que o homem se transforma em mecanismo, em apêndice do canhão. Não há ódio nem raiva. Há apenas o cálculo frio. A velocidade de voo do projétil a essa distância torna a antecipação desnecessária. Mira direta. O tanque alemão para. O comandante coloca a cabeça para fora da escotilha para examinar melhor sua vítima. Ele levanta o binóculo. Em seu rosto, provavelmente, agora brinca um sorriso de superioridade. Ele vê a fumaça. Vê o tanque soviético imóvel. E nesse momento, Serguei aperta o gatilho. O tiro à queima-roupa em espaço fechado é um golpe físico. O tanque estremece, recuando centímetros. Os gases da pólvora enchem os pulmões. O projétil BR-350A atinge a lateral alemã. Aqui não há ricochete, não há faíscas. A blindagem simplesmente não aguenta a pressão monstruosa. O projétil atravessa 30 milímetros de aço como um dedo fura papel molhado. Dentro do tanque alemão começa o inferno. O bloco incandescente, que entrou no compartimento de combate, rasga as cápsulas dos cartuchos unitários, arrumados nos racks laterais. A pólvora inflama instantaneamente. A pressão dentro do corpo do Panzer salta para centenas de atmosferas em frações de segundo. Não é uma explosão de Hollywood com bola de fogo. É pior. De todas as escotilhas da máquina alemã, jorram simultaneamente jatos de chama comprimida, parecida com o plasma de um maçarico. As soldas do chassi estouram, a torre é arrancada do anel e, girando no ar, com estrondo, é arremessada no chão de concreto. O comandante alemão, que um segundo atrás olhava pelo binóculo, desaparece no redemoinho de fogo. Foi jogado pela onda de choque como uma boneca de pano. Pronto, constata Maximov. Na oficina reina o cheiro de carne queimada e tinta ardendo. O tanque alemão transformou-se em fogueira. A munição continua detonando dentro do chassi. Estouros surdos e frequentes, rasgando o metal por dentro. Soa como a agonia de uma fera enorme. Soloviev, liga! Comanda Maximov. Vamos embora. Agora vai ficar quente aqui. O mecânico afunda o botão de partida. O ar comprimido chia, o virabrequim gira, e os 12 cilindros do V12 ganham vida, enchendo o tanque com uma vibração vivificante. Agora não precisa mais se esconder. A camuflagem caiu. O T-34 arranca do lugar com um salto, passando a 1 metro do inimigo em chamas. O calor do incêndio é sentido até através da blindagem. Maximov lança um olhar rápido pelo visor. Ele vê o que restou da elite da Panzerwaffe. Uma pilha de metal retorcido, envolta em chamas. Eles eram os melhores. Tinham a melhor óptica, os melhores canhões, a melhor comunicação. Mas perderam porque subestimaram o adversário. Acreditaram em sua invulnerabilidade. Eis a raça ariana. Resmunga o municiador, colocando um novo projétil. Queimam que é uma beleza. Maximov não escuta. Seu cérebro já trabalha na próxima tarefa. 2 tanques destruídos. Grupo liquidado? Não. A intuição uiva como sirene. Eram 3. A tática de Alcateia pressupõe um comandante que coordena as ações. Onde está o terceiro? Eles destruíram os executores, os batedores. Mas o predador principal, aquele que armou essa rede, ainda está em algum lugar aqui. Ele ouviu o combate. Ele sabe que seus homens estão mortos. E agora ele não cometerá os erros de seus subordinados. Ele não vai entrar para verificar.
Ele vai se vingar. Atenção! A voz de Maximov supera o barulho do motor. O terceiro está em algum lugar perto. Setor de tiro, 360. Olhos abertos. O tanque corre pelas ruínas, mudando de posição. Ficar no local da execução é proibido. A luz do Panzer em chamas é muito forte, desmascara tudo ao redor. É preciso ir para a sombra, tornar-se invisível novamente. A vitória sobre o segundo tanque não trouxe alívio. Pelo contrário, o peso caiu com nova força. Agora restou um contra eles. O mais inteligente, o mais cauteloso, o mais perigoso. O chefe final deste nível de concreto, se a vida fosse um jogo. Mas a vida não é um jogo. Aqui não há save game. Maximov sente as mãos tremerem, não de medo, mas da ressaca após a descarga de adrenalina. Ele aperta os punhos, forçando-se a se recompor. Cálculo frio. Apenas cálculo frio. Emoções são um luxo que eles não podem se permitir. Soloviev, para a oficina de Fornos Martin. Lá é escuro e tem muito ferro. Vamos nos esconder no campo magnético. Talvez interfira no rádio dele se ele estiver esperando orientação. Entendido, comandante. O T-34, parecendo um fantasma fuliginoso, dissolve-se na escuridão, deixando para trás duas fogueiras ardentes, que há 5 minutos eram o auge da engenharia militar alemã. Placar 2-0. Mas a partida não acabou, enquanto o rei adversário estiver no tabuleiro. O silêncio que se segue ao combate é pior que o próprio combate. 2 tanques alemães transformaram-se em fogueiras funerárias. Suas munições já explodiram, e agora ouve-se apenas o estalo do metal esfriando e o zumbido das chamas. Mas Maximov sabe, não é o fim. É o intervalo antes da execução. Restou o terceiro, o comandante do grupo. Ele não correu. Não se entregou com tiros de pânico. Não se jogou para salvar os seus, entendendo que já não podiam ser ajudados. Ele tomou a única decisão correta para um profissional. Dissolveu-se. Tornou-se parte das ruínas. Ele está em algum lugar aqui. No enorme vão da oficina de Fornos Martin, entre os fornos gigantes e as conchas solidificadas. Ele transformou sua máquina em bunker, desligou o motor e escuta. Maximov sente o olhar dele sobre si. É uma sensação física, como uma coceira entre as omoplatas. O asa alemão calculou a situação. Ele entendeu que os russos jogam na manobra, que usam a tática morde e foge. E ele preparou a contramedida. Ocupou uma posição no fundo da oficina, na parte mais escura, de onde se cobre a única saída. Ele espera que a presa venha até ele sozinha. Mecânico, escute com atenção. A voz de Maximov no dispositivo de comunicação soa baixa, quase íntima. Vamos de frente. Camarada primeiro-tenente? Soloviev não acredita nos ouvidos. Ele tem o braço longo. Vai nos perfurar a 1 quilômetro, e aqui não tem nem 100 metros. Não vai perfurar se formos com inteligência. Coloque a máquina em losango. Ângulo de 30 graus em relação ao eixo do possível tiro dele. Vá na primeira marcha. Devagar. Na tração. Isso é suicídio? Não. É matemática. Maximov conhece as características técnicas de sua máquina e da máquina do inimigo melhor que orações. A blindagem frontal do T-34 é de 45 mm, mas está posicionada num ângulo de 60 graus. A espessura efetiva da blindagem é de 90 mm. O projétil alemão de calibre 75 mm perfura cerca de 100 mm na normal. Chances de 50%. Mas se virar o chassi, colocar o tanque em losango, o ângulo de encontro do projétil com a blindagem ficará ainda mais agudo. Ricochete. É a única coisa que pode salvá-los. Eles se tornam isca viva. Maximov conscientemente se coloca sob o golpe. Não há outra maneira de tirar esse lobo da toca. Se tentarem contorná-lo, ele ouvirá o ranger das lagartas e atingirá a lateral. É preciso forçá-lo a atirar na projeção mais protegida. À frente. Vai. Expira, Maximov. O tanque rasteja lentamente para fora do abrigo. Soloviev guia a máquina virtuosamente, mantendo o ângulo ideal.
As lagartas rolam suavemente sobre o lixo. O motor trabalha em baixas rotações para não criar vibração excessiva no chassi. O tanque flutua sobre o concreto como um ferro de passar. À frente, escuridão. Os olhos doem de tensão. Maximov escaneia a escuridão através do periscópio do comandante. Onde você está? Atire! Vamos! Entregue-se! Os nervos estão esticados ao limite. Parece que o ar dentro da torre ficou grosso como mingau. O municiador está sentado, abraçando o projétil como uma criança. O artilheiro congelou, com a testa no apoio da mira. Todos esperam o golpe. É o terror implícito, a espera da dor que é inevitável. Você sabe que o martelo está erguido, só não sabe em que segundo ele vai descer. O comandante alemão os vê. Ele está sentado em seu 4, no frescor da sombra, e olha pela ótica Zeiss. Ele vê o tanque soviético, que rasteja insolente lentamente pelo centro da oficina. Ele vê esse estranho ângulo de movimento. Ele entende o que o russo está fazendo. Ivan esperto, pensa ele, tentando jogar no ricochete. Mas o asa alemão tem experiência. Ele sabe que mesmo a blindagem inclinada não é onipotente. Existe um conceito chamado normalização do projétil. O projétil perfurante de ponta romba, ao bater na blindagem inclinada, meio que gira, cravando-se no metal em ângulo reto. Ele só precisa acertar com precisão. No centro da chapa frontal superior, ou na escotilha do motorista mecânico. Os segundos se esticam em horas. O tanque de Maximov rasteja 10 metros. 20. "Estou vendo!" grita o artilheiro. "Clarão!" Mas ele se engana. Não é o clarão do tiro. É o reflexo da luz na ótica alemã. O alemão não atira. Ele deixa chegar mais perto. Ele é sangue frio como um cirurgião. Ele quer bater com certeza, da distância onde a energia cinética do projétil será máxima, para quebrar o aço soviético na força bruta. Maximov sente o suor inundar os olhos. "Segura o ângulo, Soloviev. Não oscila. Se expuser a lateral nem que seja um grau, fim para nós." O tanque continua o movimento. É um duelo de nervos. Quem piscará primeiro? Aquele que está na emboscada, ou aquele que vai para o cadafalso? E então a escuridão se rompe. O tiro do canhão alemão a queima-roupa não é som. É uma pressão física que bate em todo o corpo. A chama da boca ilumina toda a oficina por um instante, arrancando da penumbra a silhueta predatória do Panzer IV com cano longo. O projétil voa mais rápido que o som. A tripulação não ouve o tiro até o momento do impacto. Pancada. Parece que um meteorito atingiu a frente do tanque. 30 toneladas de aço são arremessadas como um brinquedo. Maximov bate a cabeça no visor. O capacete não salva. Círculos vermelhos explodem nos olhos. Zumbido. Esse som é impossível de descrever. Não é clangor, não é estrondo. É um zumbido monstruoso e vibrante de um sino gigante, dentro do qual há pessoas. A onda sonora reflete nas paredes internas da blindagem, amplificando-se muitas vezes. Os tímpanos estouram instantaneamente. Sangue escorre do nariz. Mas o tanque está vivo. O projétil alemão atingiu a chapa frontal superior. A ponta afiada de aço temperado cravou na blindagem, tentando perfurá-la. Mas o ângulo de encontro e a velocidade do tanque soviético fizeram seu trabalho. A física venceu a química do explosivo. O projétil não conseguiu morder. Ele deslizou pela placa inclinada, soltando um feixe de faíscas furiosas de vários metros de comprimento, e com um uivo selvagem, parecido com o grito de uma banshee, ricocheteou para cima, para as vigas do teto da oficina. Na blindagem ficou um sulco profundo e fumegante, uma cicatriz onde o metal escorreu pelo atrito monstruoso. Mas não houve perfuração. "Vivos", sussurra Maximov, sem ouvir a própria voz. Nos ouvidos há um apito contínuo de alta frequência. A tripulação está contundida. O motorista mecânico Soloviev está deitado sobre as alavancas, tremendo levemente. O municiador caiu no chão do compartimento de combate. O artilheiro olha sem sentido para a ocular. Um fio de sangue escorre do canto da boca. É o estado de grogue.
Knockdown. O tanque parou. O motor morreu. O comandante alemão vê as faíscas do ricochete. Ele vê que o projétil foi para o leite. Ele xinga, provavelmente, amaldiçoando o projetista Koshkin e toda a metalurgia soviética. Mas ele é profissional. Seu municiador já empurra um novo cartucho unitário na câmara. Ele tem 5 segundos. Os russos estão atordoados. Os russos estão parados. Agora ele vai finalizá-los. O segundo tiro no mesmo lugar destruirá a rede cristalina da blindagem, e o terceiro projétil entrará como em manteiga. Maximov sente gosto de cobre na boca. O cérebro trabalha aos trancos, através da cortina de dor. É preciso acordar. É preciso agir. Se ficarem simplesmente parados, tinindo como louça quebrada, em 5 segundos virarão cinzas. Ele agarra o artilheiro pelo ombro e o sacode com toda a força. Serega! Acorda! Atira! O artilheiro pisca. O olhar foca. O instinto martelado por milhares de horas de treino rompe através da contusão. Ele vê o alvo, bem à sua frente. O tanque alemão está parado abertamente, certo de sua impunidade. Ele está recarregando. É o momento da verdade. Vitória da mente sobre a técnica, da vontade sobre a dor. A blindagem passou no exame. Agora é a vez das pessoas. Eles têm uma chance. Um tiro de resposta enquanto o ferrolho alemão ainda está aberto. As mãos do artilheiro tateiam os volantes. O corpo lembra o que fazer, mesmo quando a mente desligou. A cruz da mira rasteja para a silhueta do inimigo. Não na frente, não na torre. Sob a torre, na base do anel, onde o pescoço fino une a cabeça ao corpo. O tempo congelou. Maximov vê como lentamente, como num sonho, gira a pupila negra do canhão alemão. Quem é mais rápido? O artilheiro soviético contundido ou a tripulação alemã trabalhando como um relógio? Nesse zumbido, nessa dor, nesse cheiro de fiação queimada, decide-se o destino do duelo. O gambito de Stalingrado chega ao final. O mundo se transformou numa substância viscosa e zunidora. Para a tripulação de Maximov, o tempo deixou de existir no sentido habitual. O impacto do projétil alemão na blindagem frontal, embora tenha terminado em ricochete, tirou o fôlego dos homens. Dentro da torre, há uma névoa densa de pó de cal, que caiu do teto da oficina, e fuligem de pólvora. A contusão não é apenas zumbido nos ouvidos, é perda de coordenação. É quando seu cérebro dá o comando para a mão, e a mão reage com atraso de 2 segundos. O artilheiro Sergei está pendurado na mira como uma boneca de pano. Do seu nariz escorre um fio escuro de sangue, pingando na culatra do canhão. Ele está consciente, mas é uma consciência crepuscular. Diante dos olhos flutuam círculos de arco-íris, fechando a visão. Em frente, a apenas 50 metros, a tripulação alemã age com a precisão mecânica de robôs. Eles não estão contundidos. O municiador deles, um sujeito saudável da Baviera, já sacou do suporte mais um cartucho unitário. O projétil, pesando quase 7 quilos, desliza para a câmara. O clangor do ferrolho fechando afunda no zumbido geral, mas Maximov sente esse som com a pele. Serega. A voz do comandante soa como de um poço fundo, abafada e indistinta. Fogo. O comandante alemão entende que o tanque russo está cego e surdo. Para não deixar o artilheiro se recuperar, ele dá ordem de fogo de metralhadora. A metralhadora MG-34, emparelhada com o canhão, cospe uma longa rajada. Balas traçantes batem na blindagem do T-34, soltando faíscas, e ricocheteiam nas paredes. Riscos verdes das traçantes cortam a penumbra da oficina. É justamente essa luz que traz Sergei de volta a si. O fio verde brilhante da traçante, voando direto na fenda de visão, funciona como ponto de referência. No cérebro nublado do artilheiro, dispara um reflexo antigo. O olhar se fixa na fonte de fogo. Através da cortina turva, através da dor nas têmporas, ele vê os clarões da metralhadora. É o ponto de fixação. As mãos,
Agindo separadamente da mente, giram os volantes. A torre do T-34, rangendo com o lixo que caiu no anel, faz um micromovimento. A cruz da mira, tremendo no ritmo do pulso, rasteja para cima na blindagem alemã. O tanque alemão está imóvel. Ele está certo de sua superioridade. O cano de seu canhão já baixou para a linha de fogo após a recarga. Estão prontos para colocar o ponto final. Falta apenas apertar o pedal de disparo. Frações de segundo. Um instante separando a vida da morte. Serguei não pensa em tática. Ele não pensa na pátria. Ele vê a junção. A estreita faixa de sombra entre o chassi e a torre do Panzer. O lugar mais vulnerável de qualquer construção de tanque. Onde se esconde o mecanismo de rotação da torre. Ele aperta o gatilho no mesmo momento em que o artilheiro alemão começa a tirar a folga de seu gatilho. O T-34 estremece. O tiro a queima-roupa em espaço fechado acaba com os tímpanos da tripulação, mas isso já não importa. O projétil BR-350A sai voando do cano a uma velocidade de 662 metros por segundo. Distância insignificante. O projétil não tem tempo de perder nenhum joule de energia. Ele bate exatamente sob a máscara do canhão alemão. O ricochete da blindagem frontal, que salvou os russos um segundo atrás, aqui funciona contra os alemães. O projétil bate na inclinação inferior da máscara do canhão, morde e ricocheteia para baixo, direto no teto fino do chassi, perfurando-o sobre o compartimento de direção. Isso se chama armadilha de tiro. Uma armadilha construtiva sobre a qual os engenheiros ficam sabendo apenas nos campos de teste, ou assim, em combate. O bloco de aço invade o tanque alemão, transformando-se em moedor de carne. Ele arrebenta a hidráulica, esmaga instrumentos e, mantendo a energia residual, choca-se com os racks de munição situados no chão do compartimento de combate. A explosão acontece instantaneamente. Não é um estalo. É a erupção de um vulcão numa caixa de aço. A detonação de 50 projéteis explosivos e perfurantes rasga o tanque alemão por dentro. A pesada torre do Panzer IV salta sobre uma coluna de fogo, arrancando o anel e com estrondo desaba ao lado do chassi. Da boca aberta do chassi jorra uma coluna de chama, rugindo até as vigas do teto. Estilhaços de blindagem voam em leque pela oficina, batendo no concreto e metal como metralha. A onda de choque balança o tanque soviético como um barco nas ondas. E chega o silêncio. Ele não vem de imediato. Primeiro acalma o zumbido da chama. Depois baixa a poeira. E só então volta o vazio zunidor e absoluto. Não há mais ranger de lagartas. Não há ronco de motores. Não há tiros. Há apenas o estalar do metal esfriando e a respiração pesada e sibilante de 4 pessoas na apertada máquina soviética. Maximov tira lentamente as mãos do rosto. Ele está vivo. Apalpa a si mesmo. Braços, pernas, peito. Inteiro. Ele olha para a tripulação. Soloviev está deitado de peito sobre as alavancas. Os ombros tremem. Ele tosse pela fumaça. O operador de rádio está sentado no chão, olhando fixamente para a cápsula fumegante. Serguei recostou-se no encosto do banco, de olhos fechados. Relatório, sussurra Maximov. Ele não se ouve, mas sabe o que disse. Vivos, grasna o operador de rádio. Todos vivos, camarada comandante. Maximov abre com dificuldade a escotilha superior. A tampa pesada cede com relutância. Entra na torre o ar frio e fedorento de Stalingrado. Cheiro de queimado, sangue, concreto molhado e vitória. Esse coquetel bate no nariz mais forte que amônia. Ele se projeta até a cintura para fora da torre. O quadro à sua frente é como uma tela do apocalipse. A enorme oficina da Outubro Vermelho parece um cemitério de gigantes. 3 tanques alemães, orgulho do Terceiro Reich, elite das tropas blindadas, transformados em pilhas de sucata. Eles vieram aqui como donos, com réguas, tabelas de tiro e certeza na superioridade de sua técnica. Eles calcularam tudo: espessura da blindagem, ângulos de inclinação,
velocidade de voo do projétil. Eles não consideraram apenas uma coisa: o fator humano, a vontade daqueles que estão sentados nas alavancas. Maximov passa a mão pelo rosto. Na palma fica uma mistura grossa de fuligem, óleo e sangue que escorre do nariz. Ele olha para sua mão trêmula, depois para a carcaça do Panzer do comandante terminando de queimar, do qual emana calor como de um forno Martin. Eis a matemática, pronuncia ele para o vazio. Não é pathos, é constatação de fato. A precisão alemã quebrou-se contra a fúria e astúcia russas. Nessa equação da morte, a variável do espírito mostrou-se mais pesada que a constante da blindagem. Maximov pega um cigarro. O maço está amassado. O tabaco caiu, mas achou um inteiro. Ele acende na estopa que ainda fumega, com a qual imitaram um incêndio. As mãos ainda tremem, mas isso já não importa. A primeira tragada queima os pulmões, mas traz uma estranha calma. A fábrica Outubro Vermelho continua em ruínas. Paredes furadas, teto desabado, equipamento destruído. Mas não foi entregue. O labirinto de concreto ficou com eles. Não pelo número, não pela massa de exércitos de tanques, mas pela habilidade de uma tripulação que se recusou a morrer pelas regras do inimigo. Soloviev, liga, diz calmamente Maximov, jogando a ponta do cigarro pela escotilha. Temos que mudar de posição. Agora a artilharia vai começar a bater aqui. Iluminamos bem o quadrado. O motor V12 espirra, solta um clube de fumaça azulada e começa a roncar de forma plana e confiante. Esse som é a batida da vida na cidade morta. O tanque, coberto de cicatrizes, fuligem e amassados, vira lentamente. As lagartas moem os destroços de aço alemão, enterrando-os na terra de Stalingrado. Eles partem para o fundo da zona industrial, dissolvendo-se no crepúsculo da noite que chega. Mais um dia de guerra acabou. Amanhã haverá novo combate, novo sangue e nova lama. Mas hoje, esse pedaço de terra estraçalhada permaneceu soviético. E essa é a única verdade que importa em janeiro de 1943.